Obrigado, irmão Bira. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz seja com todos. Amém? Feliz ano novo a todos. E aos nossos visitantes também sejam bem-vindos. Que Deus abençoe as vossas vidas. Que Deus engrandeça o seu nome através de cada um de vocês. Assim também como a igreja que o Senhor tem acolhido. Eu vou começar esse culto, irmãos, orando por pessoas. Família Belo perdeu o irmão Ézer, que foi um dos pioneiros aqui dessa igreja, e o Senhor chamou esse dia. Eu estive lá de manhã, no velório lá. Temos que orar pela família, que Deus dê consolo. Continuar orando pelo irmão Marcelino, ainda está internado, carecido das orações dos irmãos também, né? Para que Deus abençoe e abençoe nosso ano também. Possamos orar por aqueles que estão enfermos também, que você possa colocar. Então, se você tem algum pedido também para fazer hoje, faça isso, fique de pé, ore pela sua família, ore pelo seu trabalho, ore pelos seus filhos, seu neto, Júnior, e faça isso. Coloque diante do Senhor a sua vida. Senhor, pela minha vida, Pai, abençoa a minha vida esse ano, que eu possa caminhar na Tua presença durante esse ano, Pai, que eu possa me esforçar para engrandecer o Teu nome, que Deus cuide dos nossos caminhos e nos livre de todo mal. Vamos orar, irmãos? Pai querido, nesta noite, Pai, a Tua igreja se põe de pé diante da Tua presença, um Deus todo-poderoso, um Deus gracioso e amoroso. Por isso nós estamos aqui reunidos no Teu nome, Pai, porque cremos que Tu és o Deus todo-poderoso, Senhor. Nós cremos que Tu és o Deus que tem salvado as nossas vidas, e por isso estamos aqui reunidos, Pai. E nós pedimos hoje, Pai, que Tu esteja consolando a família Belo, Pai querido, cuidando ali de todos, consolando e confortando os corações, trazendo entendimento da Tua vontade e soberania, Pai. Pedimos pelo irmão Marcelino também, que a Tua mão esteja ali, Pai, guardando a sua vida, recuperando, usando toda a equipe médica e medicamentos também que são usados ali, para que ele possa restabelecer a sua saúde conforme a Tua santa e bendita vontade, Pai. Pedimos também a Tua graça, Pai, sobre familiares que possam também ser consolados por Ti, Pai. Abençoa aqueles que estão enfermos, ó Deus, aqui na nossa igreja também, e também os demais pedidos que estão sendo feitos aqui nessa noite, Pai. Guarda cada um, Pai. Ouve o clamor do Teu povo hoje, Pai. Estende a Tua mão e guarda nossas vidas durante esse decorrer de novo ano, Pai. Que nós possamos caminhar na Tua presença, andando, Pai, sempre para fazer a Tua vontade, Pai. Sabemos que temos ainda falhas ainda a ser corrigidas, que nós clamamos, Pai, que Tu examine nossos corações e nos dê sabedoria e temor ao Teu nome, para que assim, Pai, a Tua igreja cresça e se fortaleça, e o Teu nome seja espalhado nesse mundo, salvando vidas que tanto carecem, Pai. Pedimos também, ó Deus, pela Venezuela, Pai, nesse momento, ó Deus, de tantas confusões, mas nós pedimos, ó Deus, que Tu cuide da liderança que vai ser formada ali, que o povo ali possa entender a Tua vontade também, e que o povo seja restabelecido de maneira gradual, Pai, conforme a Tua vontade. Nós sabemos que Tu és o Deus que cuida de nós. Abençoa também a nossa nação, Pai, por tudo que tem dado a nós. Agora, Pai, cuide de nós, Pai. Abençoa também a Tua palavra hoje aos nossos corações. Que Teu Espírito Santo interprete para nós a Tua vontade, Pai. Sonda os nossos corações, que nós possamos caminhar, ó Deus, conforme a Tua vontade. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor que nós entoamos a Ti, Pai, porque somente Tu é merecedor de toda a honra, glória e louvor, Pai. Pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome e por amor de Jesus Cristo, o nosso autor e salvador da nossa salvação, a Ele sempre e para a glória de todo tempo. Amém. Que Deus abençoe. Poder sentar. Irmão, nossa convenção tem colocado um tema desse ano para nós sobre unidade. E o texto de João declara que nós devemos viver em unidade. A igreja precisa viver em unidade. Uma igreja dividida não cresce. E eu quero usar dois textos hoje pela noite. João 10, 13, 30. E também depois o Cláudio vai colocar João 14, de 9 a 11. Para a gente poder perceber. Eu e o Pai somos um. Esse é o texto que nós temos na nossa convenção. A unidade é fundamental numa igreja. Nós precisamos viver.
Eu sei que o mundo está difícil de ver unidade. Nós vivemos em rivalria, divididos, criando conflitos e intrigas, mas a igreja não pode ver isso, porque Deus não nos ensinou a isso. Temos rivalria um com o outro, às vezes ficamos com ciúme de algumas coisas um do outro, mas nós queremos viver de maneira... Vamos lá, João 14. Disse aí Jesus, respondeu Jesus: há tanto tempo eu estou convosco e ainda não me conheces, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como diz tu, mostra-nos o Pai. Não crees que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz essas coisas, essas obras. Deus, irmãos, tem dado a nós esse entendimento para conhecer. Vivemos em um mundo, irmão, onde a união e a individualidade cresce cada dia mais. Nós vimos essa questão andando por aí, parece que sempre em conflito. Vimos famílias separando por causa de conflito. Famílias, filhos separando o pai também. Vemos os conflitos acontecendo em cada lugar. E nós temos que ver que Deus não nos chamou para conflito, mas Deus nos chamou para que olhasse para Ele e encontrasse realmente um modelo realmente prescrito por três pessoas distintas, tão unidas como Deus é um só. Essa unidade que funciona, eu quero falar hoje aqui sobre isso. Eu sei que o novo ano começa, mas eu quero falar sobre esse ano, a unidade, como eu estou vivendo com unidade, como é que eu respeito meu irmão, como é que eu compreendo ele, como é que eu posso viver em Deus em união, como é que eu posso? Eu tenho que trabalhar um pouco sobre isso hoje. Ele revelou a unidade do qual vive realmente com o Pai. Precisamos comer. Primeiro ponto que coloca aqui, que nós vamos estar orando aí, colocando nossas vidas diante do Senhor, para que Ele possa iluminar nossas vidas. Pai querido, pedimos a Tua bênção, Pai. Dá-nos entendimento da Tua unidade, que é perfeita e amor verdadeiro, Pai. E nós precisamos caminhar contigo. Uma igreja, Pai, precisa viver em unidade, com o mesmo propósito, realmente a mesma disposição, assim como Tu e o Pai vivem, e o Espírito Santo também, trazendo o entendimento para nossas vidas, Pai. Abençoa nosso tempo agora, em nome de Jesus, amém. Eu e o Pai somos um. É uma declaração difícil, revolucionária. Eu e o Pai somos um. Eu fico pensando, o Filipe assim, como tu é o Pai e você é um, como é que você pode fazer? Jesus fez a declaração depois de curar um cego, e o pessoal pensou assim: nós não vamos te apedrejar porque tu está dizendo isso, vamos te apedrejar porque está dizendo que tu és Deus. Esse é o conflito que tem. Os líderes religiosos estavam lá questionando. Jesus responde: eu e o Pai somos um. A palavra somos um no grego é diferente, é o reino grego. Ele não está dizendo aqui que Jesus é mais um, não, ele é uma pessoa só. Nós somos a mesma coisa, é isso que Jesus está dizendo. Somos a mesma coisa, o Pai e eu somos a mesma coisa, uma unidade perfeita em natureza, vontade e propósito e amor. É isso que uma igreja deve ser. Tem que ter o mesmo sentimento, o mesmo amor, a mesma natureza, a mesma vontade e atingir o mesmo propósito, porque isso é igreja. Se eu não tenho o mesmo propósito da igreja, eu posso ter pensamento diferente, irmãos, mas a igreja tem que caminhar comigo e vice-versa. Se a igreja não caminha comigo, eu não vou conseguir caminhar. Se eu não caminho com a igreja, também a igreja não vai caminhar. Nós temos que unir nossos pensamentos pela vontade de Deus para atingir a vontade de Deus. Qual é o nosso objetivo? Atingir almas. Nós não estamos aqui só para ter esse momento de sentar no banco, não. Deus nos chamou para trabalhar, para atingir. Vidas estão carecidas, irmão. Quantas vidas estão perdidas nesse mundo? É só olhar aí fora. Para ali no pátio e fica olhando quantas pessoas passam que não têm Jesus, que estão perdidas, desesperadas, em conflito. Às vezes eu vou lá no centro, fico olhando, paro na esquina, fico olhando. As pessoas passam desesperadas. Algumas estão chorando, algumas estão pensativas. Eu já fiz isso várias vezes. Eu fico olhando como está o coração daquelas pessoas. Eu digo: Senhor Jesus, toca nessas vidas. Elas precisam conhecer o Teu amor em Jesus. Elas precisam. E às vezes nós esquecemos. Quantas nossa família vive em conflito? Quantas?
Eu vejo quantas famílias que vivem em conflito, irmãos, vivem intrigadas, famílias que ainda têm, família que mais de 10 anos não se falam, estão em conflito, não conseguem perdoar, não conseguem amar, não conseguem compreender. E nós, irmãos, estamos na igreja do Senhor, nós fomos salvos para isso. E os ouvintes de Jesus estavam lá pensando, e Jesus faz ali, vendo Jesus, o homem fez assim, fez esse Deus, como é que ele pode fazer? Eles sabiam que Jesus estava afirmando uma divindade igual a Deus. Eu sou Deus, é mais ou menos isso. Então, como é que eu posso viver? Você também está em unidade. Eu quero que vocês sejam como eu sou com o Pai. Vocês chegam comigo como eu sou com o Pai. Essa unidade. Eu pergunto a cada um de nós, será que nós temos vivido essa unidade com Jesus? Nós falamos que Jesus é nosso Senhor. Nós oramos por isso, clamamos, cantamos, adoramos o Senhor. Mas será se eu estou vivendo essa unidade com o Senhor Jesus? O ano começa agora, irmãos. O ano está começando. Hoje são dia 4. São 4 hoje. Dia 4. Nós temos mais 361 dias para frente ainda. Mas como é que eu vou viver esse ano sem unidade com Deus? Não é frequentar a igreja, é unidade com Deus, a unidade com o ser, unidade com o meu irmão. Por isso nós chamamos de irmão um ao outro, porque nós temos uma unidade. Não é criticar o outro. Nós sabemos que tem diferença. Eu tenho muitos defeitos. Eu preciso lutar com meus defeitos também. Mas eu não posso condenar os irmãos que têm diferente do meu. Eu não posso. Eu posso lutar, irmãos, para converter a minha mente e o meu coração, porque é isso que Deus quer. Pessoas têm que andar com Jesus. Então Jesus fala o seguinte, a dinâmica da paz da Trindade, irmãos. Eu preciso pensar isso, que é o texto de João 14. João 14 diz ali, a unidade da revelação. Quem vê a mim, vê o Pai. E o Filipe diz assim, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus responde, irmãos, com um espanto amoroso. Há tanto tempo eu estou convosco e não me tem desconhecido? Eu pergunto, irmão, quanto tempo nós temos andando com Jesus e não temos entendido o que é amor, o que é compreensão, o que é unidade? Vimos aí, igrejas se dividem, conflitos acontecem. Eu vejo aí, cada dia mais, conflitos. Porque nós não temos entendido o que Jesus tem nos ensinado. A igreja precisa olhar, irmãos, de maneira que Deus fala para nós, compreendendo as palavras do Senhor Jesus. Vocês precisam conhecer, a verdade é mais profunda. Conhecer Jesus é conhecer o Pai. Ele não são duas divindades separadas. O Pai se revela completamente no Filho. Quando nós olhamos para um irmão, nós temos que compreender que ele está em Cristo Jesus. E o meu relacionamento tem que ser igual ao de Jesus com o Pai. Mas quantas vezes eu consigo? Às vezes, será que esse aí parece com Jesus? Não é aparência. Vocês estão me vendo aqui, quem vê a mim, vê o Pai. E Jesus não está falando assim, olha aqui, ó, olha como eu sou. Deus não é ser humano. Jesus estava falando de caráter de Deus, a integridade de Deus, a verdade de Deus. Estava lá em Cristo. Não é a figura, não é a foto de Jesus. Não é isso que parece com Jesus, mas a integridade e o caráter de Jesus, o amor que ele realmente destaca para cada um. É isso que nós temos que olhar um para o outro e olhar e ver Jesus. Quando nós vemos Jesus em outro, é porque nós estamos vivendo em comunhão. Quando eu não consigo ver nada de Deus no outro, é porque eu não estou em comunhão. Não é que o outro está errado, é que eu não estou em comunhão. Eu não estou conseguindo ver aquilo que Deus vê em mim. Eu preciso ver o que Deus olha em mim, como Ele opera em mim. Se eu não consigo ver, é porque a minha vida não está caminhando do jeito que devo andar. Eu não estou caminhando da maneira que Deus quer. Jesus experimenta, irmãos, esse funcionamento importante. Jesus explica esse funcionamento interno da Trindade. O Pai permanece nele, faz a obra e fala as suas palavras. Jesus é isso. Jesus só faz o que vê o Pai fazer. E o que Deus usa ele para fazer a obra. É isso que Deus faz. Deus e Jesus não tem atrito com ele. Há uma comunicação perfeita, irmão, sem ruído, sem desconfiança,
sem disputa de crédito. É isso de Jesus. Não há intriga, mas há uma perfeição de comunhão, porque todos os três têm um objetivo comum: atingir vidas, transformar vidas. É isso que é o objetivo. A igreja é isso. Nós vemos pessoas diferentes aqui, níveis diferentes escolares, cores diferentes, altura diferente, peso diferente, mas somos iguais em Cristo Jesus, todos nós. Tem uns que têm mais, outros têm menos, mas somos todos iguais. Isso é o amor de Deus que faz a gente ver a unidade em ação, irmão. O Pai que permanece em mim faz as suas obras. O Pai permanece, assim como nós. Nós não fazemos porque somos inteligentes, é porque Deus está usando a cada um de nós. Então eu estou disponível para fazer a vontade de Deus. Quando eu não faço, eu estou negando aquilo que opera na minha vida. Quando eu não ajo, irmão, para fazer a vontade de Deus, então eu estou deixando de Deus agir na minha vida. Eu não permito. Quantas vezes nós olhamos para alguém e achamos que devemos tocar naquela pessoa, falar com ela e revelar o amor de Deus, mas nós travamos a nossa vida, ficamos paralisados e não fazemos nada. E podemos ter falado sobre o amor de Deus, entender, estender a mão para Ele, porque Deus fez isso conosco. Como eu falei no final do ano aqui, Jesus não olhou para mim e disse assim: ô Frank, você tem que mudar de vida primeiro, e quando tu mudar de vida eu vou te salvar. Não, Deus não falou não. Ele não falou isso para mim. Ele falou: vem para mim, do jeito que você está. E eu fui para Jesus, e Ele me salvou. Assim fez com você. E Deus vai transformando a cada dia, quando nós colocamos as nossas vidas na mão do Senhor. Amém? É assim que Deus faz. Mas se eu não permitir que Ele faça isso, eu não vou ter mudança. Eu não vou permitir que Ele faça isso, então eu não deixo. Quando eu me submeto à vontade do Pai, aí sim, aí Deus vai atuar. O Espírito Santo vai tocar em nós, e aí vamos ter transformação. Por isso que a boa obra que Ele começou, Ele vai completar ainda. Ele está esperando o tempo de Deus. A obra milagrosa vai acontecer. Jesus não era apenas, irmão, demonstrações de poder, mas de expressões visíveis da unidade operacional do Pai nele. A cura, cada palavra, cada milagre era uma obra de conjunto. Assim, igreja, não é, o pastor pregou. Cada um aqui é pregador, cada um. Quando você menciona a palavra, você está pregando para alguém. Não é só estar aqui não. De manhã quem pregou aqui foi o Juvencio, pregou aqui de manhã. Estava falando, edificando a igreja. É isso a igreja. Isso é a igreja. Cada tempo, irmão, que nós usamos para converter em vidas, irmão, Deus está usando a nossa vida para atingir outros corações. Nós não somos poderosos, mas Deus usa a nossa vida para expressar o seu poder. Deus faz um convite de fé: crede em mim que eu estou no Pai e o Pai em mim. É um convite de fé. Você crê mesmo que Deus está no Pai? Que Jesus está no Pai e o Pai está nele? Você crê que você está no Pai e no Filho? Então nós precisamos ver como é que eu estou vivendo esse entendimento verdadeiro de Deus. Como é que eu consigo conviver com esse relacionamento? Não é apenas, às vezes pensamos que vir à igreja é suficiente. Não, não é suficiente. Aqui é o momento que aqui a gente é edificado, a gente tem relacionamento. Eu olho para os outros, eu abraço pessoas, eu aperto a mão, eu oro com pessoas aqui. Isso é igreja. Quando eu não faço isso, eu estou deixando de me relacionar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Eu deixo passar naquilo que Deus está proporcionando para nós. É por isso que nós estamos aqui, irmão, porque esse momento é importante. Eu sei que hoje tem um monte de igreja que está transmitindo suas mídias aí. Aí eu assisti o culto em casa. Não assisti o culto na casa. Não tem como assistir culto em casa. Você não se relaciona com ninguém. A igreja é relacionamento. É relacionamento. Ele está filmando aqui, ó. Vai colocar na rede. Depois você pode assistir. Você pode assistir. Mas ela não está sendo transmitida, não. Você pode realmente edificar a tua vida, ouvindo ali a mensagem, refletindo de novo. Você pode fazer isso. Agora, a comunhão é aqui, ó. A comunhão é aqui, é no relacionamento. Se eu não consigo me relacionar, é igual família. Você pode entrar na sua casa, você pode comer, você pode dormir, mas sem relacionamento você não consegue viver.
E muitas famílias têm dificuldade em relacionamento. A mesma coisa a igreja também. Nós temos que pensar, o convite de fé, você crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Você crê que eu estou em Deus? Eu creio que você está. Eu tenho que crer. Pelo teu comportamento, pela tua vida. Eu percebo isso. Jesus nos convida, irmãos, a crer nesta unidade, com fundamento na nossa fé. A fé é o fim e fundamento das coisas que eu não vejo, mas que eu sei que vai acontecer. Eu sei que vai acontecer. Esse é o fim e fundamento que Hebreus nos diz aí. Não é uma unidade secundária, mas central, para entendermos como é Deus, o que é Deus para a nossa vida. Eu preciso entender isso. Entendermos a nossa unidade divina. Precisamos, então, extrairmos os princípios da palavra de Deus. Eu preciso daqui, ó. Sem isso, eu não consigo entender. Se eu não colocar diante do Senhor. Eu estava agora, antes de vir aqui, estava assistindo o culto lá da igreja, estava assistindo a filmagem deles lá, em Manaus. Sabe o que eles fizeram de hoje, no culto? Eles começaram orando. Deixaram um tempo para a igreja orar. Primeiro, pedir perdão e confessar seus pecados a Deus. Precisamos fazer isso. Às vezes nós entramos aqui, saímos, irmãos, e não colocamos a nossa vida diante do Senhor. Nós cantamos hinos, declaramos muita coisa, mas o nosso coração não está em Deus, não está caminhando com Deus. Passamos uma semana revoltada com fulano, beltrano, ciclano, com familiares, e chegamos aqui, achamos que estamos fazendo o melhor para Deus. Deus merece o melhor de nós, amém? O melhor de nós, o melhor. Nós precisamos pensar como eu estou fazendo a minha vida com Deus. Não é porque eu estou na igreja, vindo na igreja, eu sou membro da igreja X e Y. Não é isso. Como eu convivo com essa trindade. Como é que eu entendo Deus na minha vida. Como Deus age na minha vida. Esses princípios são importantes para nós, irmãos. O princípio da unidade para nós. A unidade na diversidade. A trindade não é uniformidade. Pai, Filho e Espírito Santo são distintos, com funções diferentes, mas perfeitamente unidos. Cada um tem sua função, mas são diferentes. Cada um tem o seu poder também. Assim na igreja, irmão, diferentes dons, personalidades, também chamados, mas uma só é a missão. Qual é? A missão de Deus. A operação é uma só missão. Nós temos missão. Todos nós estamos cooperando para atingir vidas. E nós temos que segurar um na mão do outro para atingir outra vida. Interceder um pelo outro para que sejamos fortalecidos no Senhor, caminhando com Ele. A unidade, irmão, no amor relacional. Eu preciso ter essa unidade. A trindade é uma comunidade do amor eterno. Pai ama o Filho e o Filho ama o Pai e o Espírito Santo é o amor personificado que nos une. É assim que funciona. E é isso que funciona uma igreja. Se uma igreja não tiver isso, ela não funciona. Ela não pode funcionar. Ela precisa ter relacionamento perfeito com Deus. Eu tenho que amar o meu irmão tem que me amar, e o Espírito Santo vai quebrantando nosso coração para nós vermos a nossa diferença e compreender a nossa diferença. Eu sei que muita gente não gosta de mim, mas eu não posso fazer nada. Mas você pode orar por mim, me ajudar a mudar o meu comportamento, assim também como os outros. Alguns chegam, pastor, eu tenho dificuldade com aquele. Irmão, você já orou por ele? Porque você falar do defeito do outro é fácil, mas eu pergunto, você tem orado para ele? Você tem colocado teu joelho no chão para interceder por aquele irmão que você não consegue entender? Faça isso, comece a fazer isso, para que Deus mude os nossos corações, para termos um relacionamento perfeito com Deus. Porque, irmão, se nós não temos relacionamento, Deus não vai estar em nossa vida. Deus não vai estar. Deus não vai estar tocando nosso coração. Eu preciso me relacionar com meus irmãos para que Deus haja em cada um de nós, para que assim a sua igreja se expanda. A unidade é com propósito comum, irmão. A unidade é isso, tem propósito comum. Toda a igreja trabalhando. Agora o Danilo estava orando aí, que o conjunto esteja realmente perfeito para quê? Para administrar os recursos da igreja. Tem que ter um relacionamento perfeito. Para quê? Para que a igreja seja administrada.
para que Deus caminhe usando aqueles que estão na liderança, para que a igreja desenvolva, cresça e coopere cada vez mais. Se não tiver isso, irmão, não há cooperação. Quando eu não tenho amor por Deus, eu também não vou cooperar. Não vou cooperar. O Danilo está falando essas palavras agora aí. As 3 pessoas trabalham juntas, irmão, para um propósito comum, a redenção da humanidade. A Trindade trabalha para a redenção da humanidade. É isso que está lá a Trindade, trabalhando para isso. Como Jesus falou assim, eu e o Pai trabalhamos até hoje. Nós não pararam não, estamos trabalhando até hoje. Enquanto nós dormimos, o que Deus faz? Cuida de nós. Nós estamos dormindo, mas Deus está cuidando de cada um de nós, não nos abandona. Na igreja, a unidade sem propósito é comum e mero clubinho. Igreja sem relacionamento é isso. Sem propósito é isso. Vira um clubinho. Nós podemos ter um clube. Tem muitas igrejas que têm clube. Mas a igreja com o propósito seguinte, o propósito comum, sem unidade, ela é um ativismo cansativo. É isso que a igreja que não tem unidade. Nós participamos de programa, um monte de programa para quê? Para tentar manter o nosso relacionamento. Mas não é assim que a igreja funciona. A igreja funciona com relacionamento. A unidade, irmão, na submissão mútua. Eu tenho que ter unidade, submissão mútua. Na Trindade, não há ordenação de amor. Não há uma ordenação. Um ama mais, outro ama menos. Não tem na Trindade. A Trindade é o contrário. O Filho submete ao Pai. O Espírito Santo glorifica o Filho. É assim que acontece. Eu não posso respeitar o Juvencio. Não posso respeitar o Juvencio. Porque ele é meu irmão. Eu tenho que amar. Tenho que compreender ele. Ele pode ser diferente de mim. Mas eu tenho que aprender a amar. E nós temos dificuldade muitas vezes com a diferença dos irmãos. Eu tenho que amar e compreender. Porque essa é a vontade de Deus para nós. Deus olha para mim diferente. Ele olha para você diferente. Ele olha para você e vê o seu coração. E consegue compreender você. E ama. Quantas vezes Deus nos ama pelo dia? Quantas vezes Deus me perdoa pelo dia? Quantas vezes Deus perdoa você pelo dia? Quantas vezes? É isso que nós temos que olhar, irmão. Às vezes temos que condenar o outro, mas nossos pecados são muito maiores. Jesus falou assim, quem nunca cometeu pecado, quer tirar a primeira pedra. Nós cometemos pecado constantemente. E vamos diante do Senhor, Senhor, me perdoa. Eu quero mudar a minha vida. Eu quero me relacionar com meu irmão. Eu quero compreender minha mulher, meu marido. Eu quero compreender meus filhos. Eu quero compreender minha nora. Eu quero compreender o meu genro. Eu quero compreender os meus netos. É isso que eu tenho que fazer todos os dias. Compreender meus irmãos em casa. Compreender, irmão. Amar, mas só vou compreender quando eu amar. Este modelo sublime, irmãos, parece distante da nossa realidade. Como fazer a coisa acontecer durante o dia? Como que nós podemos fazer isso? Como é que nós podemos andar? A submissão não inferioriza, mas expressa o amor e a harmonia. Quando eu amo, eu expresso o que Deus está fazendo em mim. Quando o meu comportamento é mudado, eu consigo entender o meu irmão. Quando eu oro pela manhã de Senhor Jesus, me ajuda hoje. Pessoas que eu vou encontrar, o que eu vou falar para elas, como eu vou olhar para cada uma delas. Eu preciso orar, pedir orientação de Deus. Como eu vou falar para aquelas pessoas? Se eu encontrar alguém que eu não gosto, Senhor, como é que eu vou reagir? Como é que eu vou reagir? Eu tenho que compreender isso, porque isso é o relacionamento, porque Deus tem nos ensinado isso a cada dia. Eu quero encerrar, irmãos, o tempo hoje. Eu quero encerrar já. A unidade, irmãos, cristã não é opcional, nem estratégica. Ela não é. Ela não é opcional. A unidade não é assim que funciona. É um reflexo, irmão, da natureza de Deus. A unidade é isso. É o reflexo da unidade de Deus em nós. Quando nós conseguimos andar um com o outro, caminhando juntos para o mesmo objetivo, na mesma direção, com o mesmo alvo, cooperando, estendendo a mão para que o outro possa caminhar um com o outro. Como diz o provérbio, um ou outro caminho junto. Se tiver frio, aquece. Se cair, o outro levanta.
É isso que é unidade. Um ajudando o outro a caminhar o mesmo objetivo. Quando a igreja vive em unidade, irmão, genuína, respeitando a diferença, amando profundamente, trabalhando juntas, ela faz algo extraordinário. Torna visível o Deus invisível. É isso que a igreja faz. Quando ela caminha na mesma direção, ela revela esse Deus que ninguém vê. Ela revela o poder de Deus através da união, da comunhão. Agora o Bia estava destacando aqui, pessoas que não têm um alimento. Então, quando você coopera, você está ajudando alguém que está lá sem alimento. Quando você dá alguma coisa, você está vendo pessoas que estão lá se alimentando, que você cooperou com ela também. Quando você traz ofertas aqui também, você também está ajudando, cooperando. Então é isso que é unidade, irmão. Quando nós olhamos para isso, ajudando, porque torna o Deus invisível, invisível para todos nós. Jesus orou para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, para que todos eles sejam um como nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A oração de Jesus, a oração sacerdotal. Eu tenho que estar um com meu irmão, assim como ele também, para que Deus veja o mundo e o mundo possa crer que nós temos um amor diferenciado, que a nossa vida é diferente, que a nossa vida é transformada por Deus. Mas eu preciso permitir que Deus me transforme a cada momento, que eu preciso aprender a perdoar meu irmão, a amar, a ajudá-lo a levantar. Está cansado? Ajude o outro então, ajude o outro que está cansado a levantar, a caminhar com ele. Se teu irmão chamar para andar 1 milha, anda 2 com ele. Já pensaram isso? Se um irmão te pedir para andar 1 milha, anda 2 com ele. Você vai além do limite, além do limite. Isso é irmandade, isso é unidade também. A nossa unidade, irmão, não é para o nosso conforto, mas para a salvação do mundo. Essa unidade faz isso, salvar o mundo que carece dessa salvação. O mundo precisa, mas se nós estivermos divididos, irmão, não vamos fazer nada. O ano está começando, irmãos. Se nós unirmos as nossas forças, nós vamos atingir vidas aqui em Cacoal. Muitas vidas podem chegar. Quando você começar a orar por Cacoal, pela igreja, pela unidade, nós vamos ter uma igreja diferenciada. Uma igreja realmente que respeita o irmão, ama o irmão e compreende a sua diferença. Essa é a nossa tarefa para esse ano. A unidade não é apenas conforto, mas para a salvação do mundo. Cada gesto, irmão, de reconciliação, cada ato de humildade, cada cooperação desinteressada é um anúncio do Evangelho mais poderoso que muitas palavras, que vale muito mais que muitas palavras. Quando nós fazemos isso, palavras não têm valor, a atitude tem valor. Porque é fácil dizer, eu amo meu irmão, é fácil dizer isso, mas comprovar essa unidade é diferente. Nós podemos dizer, eu te amo, meu irmão, mas você não exemplifica isso. Como é que é amar, irmão? Como é que é amar? Amar, a palavra amar, o amor, ágape, é sacrificial, é entregar minha vida pelo outro. Esse é o amor, porque os demais amores são simples, mas o amor, ágape de Deus, ele é sacrificial. Eu tenho que me sacrificar pelo meu irmão, eu tenho que entregar. Eu falo isso no casamento. Você tem que amar. Você seria capaz de dizer assim para a esposa assim, minha esposa vai morrer do coração. Você teria coragem de dar o coração para ela e você morrer no lugar dela? Você teria coragem? O marido e vice-versa? Teria coragem? Esse é o amor de Deus. É capaz de morrer para nos dar vida. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor que nós precisamos treinar, irmãos. Nos capacitar para isso. Amar pelo sofrimento. Amar para compreender aquele que realmente precisa. Amar é estender a mão para poder colocar a força nele para levantar o outro. Então é sacrificial. Eu preciso colocar isso. Cada gesto, irmãos, é importante. Cada gesto de reconciliação, de amor, de anúncio, faz isso poderosamente acontecer. Que possamos, irmão, pela graça do Espírito Santo, refletir a cada dia mais, perfeitamente, a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Precisamos entender isso. A igreja é para isso. Esse ano vamos falar bastante nisso aí. Vamos ter alguns momentos refletindo sobre esse assunto de unidade
que é importante. A convenção pensou nisso, irmão, porque nós estamos desunidos. A convenção precisa unir o povo batista, precisa unir, interagir um com o outro, para que a igreja possa crescer também no Brasil e o evangelho expanda no Brasil, atingindo vidas. Agora, separado, nós não vamos atingir nada. Nós temos que unir cada vez mais, respeitando, amando e compreendendo um pelos outros, para que assim a igreja seja eternamente unida no amor perfeito, porque é esse que o desejo de Deus, que nós caminhamos na sua presença, que nós caminhamos a cada dia mais fazendo a vontade do Pai, submetendo a vontade dele, não com diferença, não com inveja. O irmão está fazendo? Amém, vamos ajudar. O irmão foi eleito, eu não fui eleito, eu não vou cooperar com ele, nós fazemos isso na igreja. Não, o fulano foi eleito, então eu não vou cooperar com nada, não vou nem participar de nada, porque eu não concordo com ele. Bem, então você não tem o amor de Deus. Não tem. Eu não participo, então eu não tenho o amor de Deus. Eu não tenho. Eu posso dizer que tenho o amor de Deus, mas Deus não está operando na minha vida quando eu não participo. Quando eu participo, irmão, eu estou dizendo assim, eu apoio aquilo que Deus decidiu na vida, porque nenhum poder, seja onde for, não é constituído sem a vontade de Deus. Amém? Nenhum poder. Ninguém assume algo, irmão, se Deus não permitir para assumir. Deus não liberar, ninguém vai assumir nada. Mas quando alguém usa para isso e não entende a vontade de Deus, está perdido, não está caminhando com Deus. Precisamos pensar nisso, precisamos refletir essa semana, irmão, e nesse ano todo, andar com Jesus, compreender a cada um. Se o fulano ficou no lugar X, amém, vou cooperar com ele, vou orar, vou interceder para que ele caminhe junto, e o que precisar, eu estarei lá. Eu estou aqui para ajudar a caminhá-lo e incentivá-lo, ajudá-lo a compreender a situação e levar a ele a caminhar mais profundamente no seu ministério. Amém? É esse o objetivo da igreja esse ano. Vamos trabalhar um pouco sobre essas questões. Vamos orar, irmão. Baixe sua cabeça. Obrigado por todo. Nós vamos cantar o hino depois aí. Baixe sua cabeça. Fale com Deus. Fale com Deus como é que está a sua vida. Como é que está a comunhão de você? Primeiro, com seus familiares. Segundo, como você está em comunhão com a igreja onde você está? Como é que está seu relacionamento lá no teu trabalho? Como é que está seu relacionamento lá na faculdade, na escola? Como é que está seu relacionamento? Como você pode demonstrar o amor de Deus? Você consegue transmitir para outro que você é realmente um verdadeiro cristão? Que você tem o coração voltado para o amor de Deus? Esse amor ágape, sacrificial? As pessoas percebem que você está pronto para ajudar aqueles que estão caídos? É isso que nós temos que refletir. Pai querido, nessa noite, Pai, nós colocamos os nossos corações na Tua presença, Pai. Sonda os nossos corações. Nos ajuda, Pai, a crescer na graça, no Teu conhecimento e no amor, para que assim, Pai, o nosso relacionamento seja fortalecido nesse tempo tão difícil, onde o mundo está em guerra, em conflitos, que nós possamos crescer nesse relacionamento, demonstrando o Teu amor poderoso, como nós vimos que quando nós mostramos esse amor, o Deus invisível se torna visível para o mundo, Pai. Assim como Jesus disse assim, crê em mim, porque se crê em mim, o mundo vai ver essa verdade. E nós precisamos caminhar contigo, Pai. Abençoa, Pai, cada vida que está aqui hoje, que esteve presente hoje, que Tu trouxe, moveu a cada um para estar aqui juntos, para ouvirmos esse tempo, Pai, de reflexão sobre a unidade, algo tão importante para a igreja hoje, tão importante. Vemos igrejas divididas aí, em conflitos. Nós precisamos viver, Pai, em comunhão, em amor, em perdão, em compreensão, tirando todas as diferenças de nossas vidas, Pai, sem preconceito, mas em olhar para o outro, sem diferença, Pai. Abençoa, Pai, que faça da minha vida, eu peço por mim, Pai, que a minha vida seja isso, sem olhar com diferença para o outro, mas compreender, ajudar e colocar a minha vida a serviço do meu irmão, acima da minha força, Pai. Que Tu me ajude, Pai, a estender a mão para aqueles que necessitam também e levantar e orar por ele, Pai, a cada dia mais. Abençoa, Pai. Agora guarda nossas vidas.
em nome de Jesus. Amém.